Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rick Bossoni, mais um vídeo no canal. Antes de tudo, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e fique à vontade na seção de comentários. Hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário chamado RBVA. Eu vou explicar para vocês quais foram os motivos que eu comprei, depois eu acabei vendendo ele por outros motivos também, tá? Vamos falar por que eu comprei e depois por que eu vendi. Vamos lá. Por que eu comprei o fundo RBVA? Para quem não sabe, pessoal, o RBVA antigamente era um fundo focado no setor bancário. Ou seja, ele tinha lá as agências da Caixa e do Santander, entendeu? Por quê? Porque, historicamente, esse fundo, ele tinha um contrato, tinha contratos atípicos, né? E que era corrigido pela inflação. Dessa forma, eu observava lá no Fundo Explorer, já mostrei isso para vocês, que o seu VP era crescente e sua renda também era crescente. Lembra que sempre eu falo? VP crescente e renda crescente, ou seja, valor patrimonial crescente, renda crescente. É assim que você analisa o fundo de forma imediata. Ou seja, esse fundo ele se encaixava perfeitamente no meu critério. Claro que tinha um risco ali do setor bancário, eu já sabia disso na época, lá em 2000. Comecei a comprar RBVA lá em 2016, 2017 mais ou menos. Eu sabia do risco que tinha os contratos que ia vencer, que provavelmente ia abaixar a questão do aluguel, mas no longo prazo ele compensa, na minha visão, entendeu? Porque você tem previsibilidade de receita, ele é o reloginho e o VP fica subindo ano após ano, né? Isso que me importa. Logo, só que o que aconteceu? O RBVA, ele incorporou o SAAG, né? Juntou aqui, ó. Juntou os dois. Juntou o SAAG, que era da mesma empresa, que é no caso da Rio Bravo, juntou com o RBVA e formaram e se fundiram, se tornando RBVA. Quem tinha cota do SAAG pegou cota do RBVA, fizeram uma proporção lá e chegaram ao resultado. Aí, dessa forma, o que aconteceu? O fundo que era a agência bancária se tornou um fundo de varejo, né? Quando isso aconteceu isso faz alguns anos, aí eu falei, caramba, mudou a estratégia. Aí que eu pensei, cara, eu vou esperar a empresa que gerencia, que é a gestora, que é a Rio Bravo, o que ela vai fazer com esse fundo, né? Aí, o que ela pensou? Vou vender minhas agências bancárias, vou renovar com alguns contratos que está vencendo e assim eu vou transformando meu portfólio, né? Qual que é o problema disso que eu constatei? Eu vou mostrar aqui para vocês. O VP começou a cair. Porque eles começaram a vender agências. Claro que tinha agência lá de 10 anos, óbvio que vai dar lucro. Uma agência lá que ele comprou em 2010, por exemplo, 2011, óbvio que vai dar, passou 10 anos, óbvio que vai dar lucro de 40%, 30%. Só que a inflação nesse tempo, como que era a inflação nesse período? Então eu comecei a observar isso, eles vendendo ativos muito acima do valor patrimonial, com certeza, mas comprado lá atrás, que muitas vezes não tinha reposição de inflação até. Ou umas vendas de pontos bons, outras vendas, na minha opinião, ruins. Logo, eu tinha que entregar 100% do fundo nas mãos da gestora. Ela não podia fazer... Como tem essa transformação, a chance de ela errar é muito grande, pessoal. Então, não é que o fundo seja ruim, é que o fundo está perdendo tração. Quando eu falo isso, perder tração, diferença do HGLG, depois eu mostro para vocês aqui, que está ganhando. O HGRU também está ganhando tração. Ó, você pega o VP aqui, ó, saiu de 95 para 102. Chegou a bater 125 o VP, ou seja, o VP está caindo. Então ela está queimando os seus ativos, está entregando para o cotista. A questão da renda está se mantendo. Só que tem um estudo aqui, ó, que mostra que está batendo certinho. Ela falou que distribuiu R$1 no segundo semestre e está distribuindo, vai começar a distribuir agora. Só que dá uma caída, depois volta a subir. Então, qual que é a questão aqui? Eu não gosto de fundo que fica essa ciranda de cair renda, subir renda, cair renda, subir renda, cair VP, subir VP. Por quê? Porque isso no longo prazo não gera valor para o acionista. Já pensou quando pro cotista, já pensou quando você estiver aposentado e aí você vê seu VP cair? Porque é o seguinte, o VP cai, a cotação está caindo, a cotação a cada dia que passa, esse VP não para de cair, vai cair mais ainda. E a cotação fica caindo. E aí eles não conseguem emitir. Por quê? Porque a cotação sempre fica abaixo do VP. E as pessoas ficam com desconfiança, porque o fundo não está conseguindo gerar alfa para o cotista. Por mais que eles estão conseguindo vender e estão gerando lucro, só que é um lucro meio que fictício. Por quê? Porque é a inflação do período. Entendeu?
Eu preferia muito mais que eles tentassem renovar o contrato com a agência, ou passasse para outro banco, e renovasse mais 5 anos, mesmo que caísse um pouco o aluguel, para continuar esse ciclo aí de correção da inflação. Porque como o Brasil é um país muito estável, é interessante você investir em contratos atípicos, porque aí você se protege da inflação, e o valor patrimonial também, beleza? Porque sempre vai estar alugado. Então, o que me fez comprar? Para resumir, o fundo era focado no setor bancário, que é um setor, na minha opinião, perene, contratos atípicos, VP crescente e renda crescente. Isso que me fez comprar. Então, quando você for mexer com o fundo imobiliário, a primeira coisa que você tem que pensar, tá, peguei o fundo RBVA, o que me fez comprar esse fundo? Você tem que saber isso. Eu não sou muito de vender fundo imobiliário, não, é pontual. Mas por que eu vendi? Né? Qual que é a lógica? Porque se incorporou com o SAAG, naquele momento eles se transformaram no fundo com foco em varejo. E foco de varejo, na minha opinião, tem outros fundos melhores, que é o HGRU e o TRXF11. Na minha opinião, são os dois melhores de varejo. Então, ficou um pouco concorrente na minha carteira, assim. Não fazia mais sentido estar na minha carteira. Junto com isso, o que aconteceu? Os contratos passaram a serem atípicos, alguns deles, a maioria deles, né? Porque é um novo setor de varejo. Varejo, não necessariamente ele vai fazer um contrato de 10 anos. Faz um contrato de 2, 3 anos, 5 anos. Muitas vezes eles fazem um contrato até típico. Então, isso comecei a perceber. Os contratos passaram a ser típicos, né? E o VP começou a cair. Aqui é outro requisito, né? O fundo virou fundo de varejo. Virou fundo de varejo, ou seja, minha tese caiu tudo por terra. A renda irá começar a cair. Aqui no estudo ele mostra, em 2023, mais ou menos aqui, ó, 2023. Ou seja, o que isso quer dizer, pessoal? Toda a minha tese que lá atrás eu entendi, que era o foco do RBVA, que era essa tese aqui, se transformou numa tese que eu não quero, porque eu tenho outros fundos nesse ramo. Entendeu? E o RBVA, na minha opinião, é o mais fraco de todos em relação a fundos de varejo. Beleza? Por quê, pessoal? Porque só vê lá o HGRU. Lá o HGRU, os imóveis que ele está comprando, o giro que ele está fazendo, né? Depois eu vou fazer um vídeo do HGRU de novo para vocês. TRXF, mesma coisa. Logo, você percebe que o RBVA ficou meio de escanteio, ficou o segundo escalão que eu falo. Só para mostrar aqui um exemplo aqui, ó, o BBRC11, que é um fundo de bancário, era isso que eu pensava no RBVA. Tipo, ó, a renda crescente, ó, desde 2011, vai ter uma correção de contrato agora, provavelmente no futuro. Então esse rendimento vai cair, mas depois compensa lá na frente, porque como a inflação é alta, ele logo volta. E o VP subindo, ó. Então é isso que eu queria, ó. É um fundo reloginho, deu uma caidinha aqui e tal, mas no longo prazo você vê que está subindo forte. Ou seja, é isso que eu esperava do RBVA. No momento que ele mudou sua meta, seu objetivo, teve uma transformação, na minha opinião, não faz mais sentido ter ele, beleza? O fundo, como eu falei, o fundo é bom. Você pegar o relatório aqui, ó, gerencial, é o fundo tem 81 ativos, 6 inquilinos, a vacância baixa, contrato atípicos, ainda por causa que ele tem aqui uma parte ainda do fundo é agência, né? Então, olha aqui para vocês verem. Quer ver? Ó, tem bastante agência bancária, isso aqui é tudo agência. Deixa eu ver se, ó, aqui você consegue ver, ó, receita por inquilino, né? Ó, Santander 42%, ele está transformando. Antes aqui era metade. Caixa 32%. Agora já começou a mudar um pouquinho. Ó, o Centauros tem um pouquinho aqui, Renner, GPA, ou seja, ele está mudando ainda, ele tá se transformando. Mas para essa transformação há um risco. E na minha opinião, o VP está caindo, a renda logo vai começar a cair. Na minha opinião, não vale a pena você esperar essa mudança para depois pegar a tração. Tem outros fundos melhores. Tá? Então, sempre lembrando, para finalizar, lembra? Por que você comprou um fundo? Eu comprei por causa disso, daquilo. Por que você vendeu um fundo? Você tem que ter um motivo, uma argumentação, senão não tem sentido. Você vai vender por cotação? Aí você não é investidor profissional. Você tem que pensar, bom, eu vou vender por causa disso, eu vou comprar por causa daquilo. O ideal não é vender, tá? O ideal é segurar.
Mas por mais que o fundo é um fundo, como eu falei, é um fundo bom, ó, contratos aqui vai vencer um pouquinho em 2022, mas tem vários contratos. Ó, como que o contrato aqui ó, é varejista, né? Ó como ele é diluído aqui, ó. Esses aqui são tudo setor bancário, entendeu? Porque então, o setor bancário, ó como é a diferença do setor bancário e do setor varejista, entendeu? Tem essa diferença. Então é um fundo que mudou o seu foco. Ó, como que está bem aqui ó, a distribuição. É um fundo que mudou seu foco, logo eu resolvi sair, beleza? E a cotação dele, infelizmente, ó, você pegar o RBVA, não para de cair, né? Vamos pegar 5 anos aqui, 1 ano. Ó, não para de cair, ó. É ladeira abaixo. Por quê? Porque o fundo não tá, porque o VP caiu, né? O VP era o VP era 125, né? O VP foi caindo, ó. O fundo foi acompanhando. Por mais que os juros está subindo e os fundos imobiliários caem, mas se o VP tivesse mantido constante, ele não teria caído. Seria igual, por exemplo, o LZR11. Porque o juros caiu, ele também ficou de lado. Ó, ele deu uma subidona assim, ó, mas ó, ele se manteve de lado. Por quê? Porque o VP do LZR subiu. O HGRU, mesma coisa. Ó. Se pegar o HGRU aqui, ó, mesma coisa. Ó, subiu até um pouquinho. Por quê? Porque o VP subiu o HGRU. Você vê aqui, ó, que é um fundo de varejo, né? Ó, o VP subiu, ó. Saiu de 97, 98 para 118. Consequentemente, o fundo vai cair, só que ele vai cair até o VP, entendeu? Diferente do RBVA que caiu, fica caindo, porque o VP vai diminuindo, né? O VP vai diminuindo, a cotação vai caindo, para compensar a queda alta dos juros. Uma coisa leva a outra. Então é isso, pessoal. O fundo é bom, é um fundo interessante, mas eu vendi por esses motivos que eu já expliquei para vocês. Lembra, cada fundo imobiliário na nossa carteira tem um objetivo. E o do RBVA, infelizmente, ele deixou de ter aquele objetivo de agência bancária. Logo, eu esperei até um certo tempo para ver como que ele ia agir, mas no final das contas eu percebi que não valeria a pena. Eu vendi o RBVA, aloquei um pouco em BBRC11, de tudo que eu vendi aqui no RBVA, que foi 100% que eu vendi no RBVA, 80% eu reinvesti HGRU em TRXF11, que é fundo de varejo, e os outros 20% eu aloquei em BBRC, porque é um fundo menor, é um fundo mais passivo, mas é um fundo que tem aquelas características que eu gosto do setor bancário, que é a contrato atípico, longo prazo, né? Renda crescente, VP crescente, sem muito segredo. É o famoso papai com mamãe, beleza? Então, pessoal, era esse o tema do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Fico com Deus, até mais. Tchau, tchau.